Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula do uso da vírgula e completando as nossas aulas anteriores. Eu sou a professora Carla e a gente está aqui no CR Cursos. Vamos lá, então? Olha lá, uso da vírgula, aula número 4. Agora a gente vai ver um tal de aposto. O aposto, ele exige vírgula. Tem alguns tipos de aposto, tá? Vamos ver aqui os principais. O enumerativo, por exemplo, se eu disser assim, vou comprar dois pontos, abóbora, melão, melancia, banana. Tá vendo que eu tô enumerando as coisas, ó? Como essa aqui é a última coisa que eu vou comprar, então eu coloquei um E. Lembra que eu falei na aula passada? Se eu colocasse uma vírgula, significa que eu tenho mais coisas, né? Mas como eu coloquei o E, eu sei que isso daqui é o último, certo? Então, olha só, enumerei, vírgula, vírgula, vírgula. O aposto explicativo, aquele que dá uma explicação, mostra de quem você está falando, da características daquela pessoa. Por exemplo, Ana, né? Olha lá, Ana. Ana, o que eu falei dela? Vírgula. A menina do dente quebrado fugiu. Olha só, Ana, a menina do dente quebrado, fugiu. Tá vendo aqui? Percebe que isso daqui é a característica da Ana, mostra quem é a Ana, uma explicação sobre ela. Então, isso se chama aposto explicativo. Um outro tipo de aposto é o aposto especificativo. Olha, primeiro você fala sobre a pessoa, de repente você põe o nome dela. Então, aqui, ó, mais renomado autor da língua portuguesa, né? Poderia ter falado mais coisas sobre ele, viveu em Minas, olha só. Machado de Assis. Então, aqui no meio eu coloquei Machado de Assis. Posso contar a vida toda do fulano, falou que ele fez isso, fez aquilo, não digo quem é. De repente eu ponho vírgula, João da Silva, vírgula, e continuo falando, tá? Então, eu especifiquei para você quem era o fulano, tá bom? Então, esse aposto especificativo, ele mostra, né, a pessoa. Então, quando você presta atenção, se você perceber que eu falei várias características de alguém, de repente pus o nome da pessoa, ele tem que estar entre vírgulas, porque é o aposto especificativo, tá? O aposto resumitivo, olha o nome, ó. Ele resume, esse aposto, ele resume tudo o que eu disse anteriormente. Bebida, mulher, dinheiro, nada o satisfazia. O que é o nada? O nada são essas três pessoas, essas três coisas, desculpe, que eu coloquei aqui, né? Então é a referência, né? Se estivesse num texto, se a gente estivesse falando sobre texto, eu perguntaria para você o nada, ou melhor, bebida, mulher, dinheiro tem como referencial qual palavra? O nada, né? Que na parte da análise sintática se chama aposto resumitivo. E ele é sempre representado por um pronome indefinido, tá? Nada, tudo, ninguém, alguém, todos. Então tá aí, ó. O nada é o nosso aposto resumitivo porque ele resume as três coisas anteriores e ele deve vir entre vírgulas. O aposto especificativo, que é quando você fala, dá muitas qualidades da pessoa e de repente você põe entre vírgulas o nome da pessoa. Você está especificando de quem eu tô falando, tá? E aqui, quando você explica a Ana, a menina da rua 7, a menina do dente quebrado, né? Se eu colocasse aqui Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, fugiu com a vizinha. Então, você está explicando quem é o fulano aqui. E aqui, enumerar, né? Você vai falando abóbora, melão, melancia, batata, tomate, o que você quiser. Vai pondo vírgula, 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 vírgula. Tá enumerando as coisas, certo? Então, aí você tem obrigatoriamente que usar a vírgula. Aqui embaixo eu coloquei também, olha, orações adjetivas explicativas. Orações adjetivas explicativas, né? A gente tem a oração coordenada, subordinada, né? Que é ligada por conjunções coordenadas e subordinadas. E tem a oração adjetiva, que faz o papel de um adjetivo. Não sei se vocês se lembram. Essa oração adjetiva, ela se inicia com um pronome relativo, tá? Nosso curso completo de português tem todas essas aulas aí. Então, ó, oração adjetiva, ela começa com pronome relativo, que é o que, tem o quem também, tem o qual, tem o quanto, né? Tem o quando, tem o como, qual mais?
o cujo e também o onde. Esses daqui são os pronomes relativos. Eles sempre se referem à palavra anterior, que a gente chama de antecedente. Então, olha só, André, a quem, esse quem se refere ao seu antecedente, que é o André, e todo pronome relativo pode ser trocado pela palavra qual. Então, André, o qual, ou melhor, ao qual, desculpe me referir, André, ao qual me referi, fugiu com outra, tá? Então, eu sei que esse daqui é um pronome relativo, eu tenho certeza. Se ele é um pronome relativo, então essa oração aqui, ó, é uma oração adjetiva. E daí ela pode vir separada por vírgulas, assim como eu coloquei aqui. Daí ela recebe o nome de oração adjetiva explicativa, tá? Porque ela está explicando esse ser anterior que veio aqui. Agora, olha embaixo, mesma coisa. Esta bola, vírgula, que o cão comeu, vírgula, está no rio. Mesma coisa, eu coloquei aqui que o cão comeu entre vírgulas, né? Oração explicativa, porque ela veio entre vírgulas. Eu sei que isso aqui é um pronome relativo, porque está se referindo à bola. Dá para trocar pela palavra qual? A bola a qual o cão comeu. Então, isso realmente é uma oração adjetiva. Agora, nem sempre a oração adjetiva, obrigatoriamente, tem que vir entre vírgulas. Olha essas duas orações aqui, ó. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Percebe que eu coloquei entre vírgulas? Quando você faz isso, ó, você está colocando uma oração explicativa, adjetiva explicativa, né? E você colocou a vírgula, sabe por quê? Porque você está dizendo que todos os políticos são corruptos. Os políticos que são corruptos, aquela raça, entendeu? Então aqui, ó, você está se referindo a todos eles, de um modo geral. Falou político, você pensa que são corruptos, tá? Então você coloca entre vírgulas, porque se refere a todos eles de um modo geral. Agora, os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Este daqui, ó, quando vem sem a vírgula, é uma oração, também uma oração adjetiva, só que ela é restritiva. Significa o quê? Que eu estou me restringindo somente aos políticos que são corruptos. Eu quero dizer, nem todos são, então eu não ponho a vírgula, certo? Agora aqui em cima, como eu pus a vírgula, eu estou explicando que quando você define a palavra político, você já pensa corrupto, certo? Então aqui, essa vírgula que são corruptos determina que todos políticos são corruptos. Agora que os políticos que são corruptos, então sem a vírgula, eu estou restringindo somente a alguns, certo? Então o que você tem que prestar atenção num exercício de vírgula? Você percebeu que é um pronome relativo? Ótimo, então você já sabe. Ele tem que abrir a vírgula aqui no que e fechar aqui na primeira oração. Que são corruptos, encerra a oração, certo? E aí começa uma outra oração que é, ó, consequência dessa daqui, que faz parte dessa daqui, né? Consequência não, faz parte dessa, ó. Os políticos merecem repúdio, tá vendo? Ó, começa aqui e termina aqui. E essa oração tá intercalada aqui no meio, ó, que são corruptos. Então, eu tenho que abrir a vírgula e fechar a vírgula. O que pode acontecer no exercício, ó, presta atenção. A gente tem que estar ligado. Ele pode abrir a vírgula e não fechar. Deixar assim. Tá errado, né? Ou então ele põe a vírgula aqui, mas não põe desse lado. Tá errado também. Certo? Se ele abrir de um lado, tem que fechar do outro aqui, certinho. Outra coisa que jamais pode acontecer, ó, colocar o que entre vírgulas, nem pensar, tá errado. Agora, eu posso deixar sem as vírgulas, como tá aqui embaixo? Posso, porque é uma oração restritiva, eu estou me restringindo somente a alguns políticos que são corruptos. Nem todos são corruptos. Agora, quando eu ponho a vírgula aqui, eu digo que todos são corruptos, certo? Vamos descer aqui. Uma outra explicação sobre o uso da vírgula. Um tal de vocativo. O que é esse vocativo? Esse vocativo é conhecido como chamamento. Chamamento. Quando você chama por alguém, você tem que pôr a vírgula. Ó. Venha aqui, vírgula, amigo, né? Saia da escuridão, flor do dia.
né? Então, quando você põe ali, Ana, cadê você? Você está chamando pela Ana, pela flor do dia, pelo amigo. Então, ele é o vocativo, ó. Ele está separado por vírgulas. Ele pode estar assim, ó, no meio das duas vírgulas, ou ele pode vir aqui no início, ó, né? E continua depois, ou como veio aqui no final, tá vendo? Ó, a vírgula, ele e o ponto final, porque acabou a oração, não tem mais o que dizer, certo? Uma outra figura de linguagem que pode aparecer é um tal de anacoluto. Eu tô falando figura de linguagem porque nós já vimos algumas antes, né? Então, aqui, ó, o anacoluto é aquele tipo de coisa que acontece assim, sabe aquele cara que cai de paraquedas na conversa? E não sabe nem do que você tá falando, de repente ele vem e fala: Ah, dinheiro! Ah, tá, ninguém tem isso. Então, ó, dinheiro, ó, ninguém tem isso. Olha, o ninguém é o sujeito dessa oração, o tem é o verbo, é o VTD, porque quem tem tem o quê, e o isso é o objeto direto. Observa que a palavra dinheiro não faz parte dessa oração. Então ela caiu aqui no início como um paraquedas, entendeu? A mulher, todos precisam. Então, mulher, vírgula, todos precisam. Então, olha, a mulher, se eu escrevesse aqui mulher no começo da oração, é como se você estivesse antecipando uma ideia que veio assim do nada veio a ideia mulher. Mulher, tá, vírgula. Aí você continua falando e essa frase que vem depois não tem nenhuma relação sintática com a palavra mulher. Eu quero dizer, a mulher não é sujeito, não é objeto, não é nada nessa segunda oração. Como a palavra dinheiro, tá vendo? Ó, dinheiro, tá. Ninguém tem isso. Ó. O ninguém é o sujeito, o tem é o VTD, o isso é o objeto direto. Cadê o dinheiro? Não tá aí. Então é assim, como se a gente tivesse caído de paraquedas aqui no começo da oração. Ele foi uma ideia que, buf, apareceu na sua cabeça, tá? Então, pode acontecer. E aí você separa por vírgulas. E para terminar, o que você não pode fazer, mas de jeito nenhum. Você não pode pegar o sujeito e separar do predicado. O sujeito é o cara que pratica a ação, né? José, vamos colocar um exemplo aqui. José compra bolas. Quem é que está comprando a bola? Quem é que compra bolas, né? Então, é o José. José é o sujeito. Olha, retirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Esse é o predicado. Então, olha o que eu não posso fazer. Colocar uma vírgula aqui. José, vírgula, compra bolas. Você separou o sujeito do predicado. Não pode. Certo? De novo. Ele faz o trabalho. Vamos ver. E se eu fizer isso daqui, ó? Quem é o verbo? O verbo é o faz, né? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Faz. Quem faz, faz o quê? É um VTD. Você faz o quê? O trabalho. É o objeto direto. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ele faz, vírgula, o trabalho. Você acabou de separar o verbo do objeto. Errado. Não pode, tá? Então, não pode separar o sujeito do seu predicado, o verbo do seu objeto, seja direto ou indireto, não pode fazer isso. E não pode separar o substantivo dos seus adjuntos, né? Quem acompanha nossas aulas, você sabe que eu falo muito de uma tal de ilha, que é um substantivo. Então, se você não sabe, vamos aprender agora, ó. Então, olhe para o substantivo como se ele fosse uma ilha. O que é uma ilha? É um pedacinho de terra cercado de água, não é? Então, o nosso substantivo, ó, ele é cercado de adjetivos por todos os lados, ó. Deste lado de cá eu tenho adjetivo, ou eu tenho uma locução adjetiva. Olha, e também posso ter uma oração adjetiva. E do lado de lá, ó, geralmente aparece um pronome adjetivo. Então, é assim, olha, para quem nunca estudou conosco, né? Eu vou colocar aqui um exemplo aqui em cima, vamos apagar essa bagunça aqui. Então, vamos supor, eu tenho o substantivo, vamos colocar lá, ó, meu carro de ferro. Quem é o substantivo? É o carro. Então, o carro é a ilha, é o substantivo. De ferro é uma locução. Chama locução adjetiva, porque está ligada ao substantivo. E esse cara que vem desse lado, esse é o pronome adjetivo de posse.
Então é assim, ó, veio antes, pronome adjetivo. Veio depois, pode ser uma locução ou pode ser um adjetivo também, ó. Carro verde, ó. Verde é a qualidade do carro. E pode ser também uma oração, ó. Carro que anda. Tá vendo? Olha o que, ó, pronome relativo, ó, oração adjetiva. Tá vendo, ó? Carro que anda, carro verde, carro de ferro, ó, oração adjetiva, adjetivo, locução adjetiva e do outro lado pronome adjetivo. Aí vou eu lá, né, e escrevo assim: meu, vírgula, carro, vírgula, de ferro. Não pode, né? Meu, vírgula, carro, vírgula, verde, vírgula, que anda. Não pode. Você está separando o substantivo, que é a ilha, que eu explico para os alunos aqui, tá separando das suas qualidades, ó, que vem ao redor dele, tá vendo? Não pode. Não pode separar também, tá? Do artigo. Às vezes vem um artigo ou um numeral aqui. Não pode separar também. Se você coloca aqui, ó, o meu carro, ó, o vírgula carro, o vírgula meu carro, o meu vírgula carro, não pode, tá bom? Então não pode separar a ilha do que está ao redor dela, ó. Grava isso aqui, ó. Ó, o que tem ao redor da ilha? Do lado direito, aqui é a minha direita, né? Adjetivos, locuções adjetivas e orações adjetivas. À esquerda, ou seja, antes, tem o pronome, o artigo e o numeral. Beleza? Então, não pode pôr a vírgula aqui para separar a ilha dos seus adjuntos. São as palavras que estão ali adjuntas, né? Grudadas à ilha. Tá bom? Gente, a nossa aula de vírgula acaba aqui, tá? Se vocês não pegaram as primeiras, pega lá na sequência que você vai entender direitinho. Procura sempre escrever as regras. Toda vez que você for estudar, você pega um caderninho ou uma fichinha, né? E faça e refaça as regras. Escreva. A melhor maneira de gravar é escrevendo, tá bom? Até a próxima. Deixa lá o seu like pra gente lá e se inscreve no nosso canal, tá? Até, gente. Um abraço.